Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia aqui sobre o futuro do nosso Verdão, do que pode acontecer, futuro, e do que vem acontecendo, presente e passado. No caso, o que está acontecendo no presente e o que já aconteceu no passado. Esse é um assunto que me preocupa muito quando se diz respeito ao futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui no canal mesmo eu já lancei vários vídeos, cortina de fumaça, o novo ideal para o palestra. Se você quiser, acompanhe depois esses vídeos, porque eu não falo só do que está acontecendo. Antes de acontecer, eu já alertava, eu já falava, eu já salientava sobre algumas movimentações atípicas que vinham acontecendo. Cortina de fumaça, promessas sem respostas. Então eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, quero avaliar aqui algumas coisas. Isso tem tirado a minha paz. Isso não tem sido benéfico para o clube e para mim. Vou abordar duas coisas que faltam no Palmeiras. E enquanto não tiver isso, o nosso clube não vai para frente. Podemos até ali achar um jogador que decida, como foi o Hendrick. Podemos até achar algum jogador que acrescente e a gente pode ganhar um título, pode passar de fase, mas não vai resolver. O que falta no Palmeiras, na minha opinião? Convicção e planejamento. Falta muitas coisas, mas eu caracterizo essas duas como principal. Convicção e planejamento. É o que nós vamos falar nesse vídeo. Se te interessa, não saia desse vídeo, você vai entender o meu ponto de vista, até para você não sair e pegar só um trecho desse vídeo e até interpretar de uma maneira errada. Mas primeiro curta o vídeo, se não é inscrito, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Primeiro, o que falta no Palmeiras? Planejamento. Quando não temos planejamento, a gente investe mal. A gente gasta dinheiro. Vou falar aqui o nome de alguns jogadores na gestão da Leila e vocês avaliam se gastamos bem ou gastamos mal. Coloque nos comentários. Vou falar o nome dos jogadores e o valor que o jogador custou. Aí você avalia. Rony, 28 milhões. Você acha que valeu a pena esse valor? Não poderíamos trazer um jogador mais talentoso e mais eficaz? Que a cada 10 bolas ele erra 8, 7. Até no auge dele em 2022 foi uma dificuldade até ele se firmar. Galera, deixando claro que a gente não tem bola de cristal para saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. Mas tem scout, tem probabilidade, tem estatística. Palmeiras é gigante. O diretor financeiro tem que trabalhar com scout, com tudo. Então a probabilidade de erro tem que ser mínima. Tem que ter mais acerto do que erro, porque estrutura tem. Rony, 28 milhões. Bruno Tabata, 26 milhões. Bruno Tabata, deu certo? Na sua opinião, torcedor? Atuesta, 20 milhões. Deu certo? Merentiel, 7 milhões. Giai, 40 milhões. Bruno Rodrigues, 25 milhões. Caio Paulista, 18 milhões. Lázaro, 5 milhões. Kusevich, 8 milhões. Flaco Lopes, 49 milhões. Você acha que esses jogadores aqui foi convicção? Foi planejamento? Porque nós gastamos neles 226 milhões de reais. Tabata, Atuesta, Lázaro. É sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, galera. É muito grave. Dybala, jogador que já marcou a sua carreira na Europa, especificamente na Itália. Com 40 milhões você traz ele. Di Maria, 30 milhões você traz o Di Maria. Jorginho, sem custo, só o salário e luvas. Falta planejamento, falta convicção. 226 milhões com esses nomes aqui que não deram certo. Errar, vai errar.
Mas repito, galera, tem que acertar mais do que errar. Porque o Palmeiras tem scout, tem o Liro, tem análise de desempenho, tem tudo. Então, erro mínimo. Só que aqui a gente vê erro máximo. Quem que deu certo nessa gestão da Leila e do Anderson Barros? Posso colocar ali o Aníbal, que encaixou. Maurício está mostrando trabalho ainda. Quem que deu certo nessas contratações? Felipe Anderson também não se encaixou ainda. Galera, trazer tanto jogador assim não dá certo? Será que os jogadores são bagre mesmo ou falta convicção, falta planejamento? Deixo a pergunta para vocês. E o GEAI, deu certo? 40 milhões de reais? Você concorda que na vida tem que ter um planejamento profissional, matrimonial, sentimental? E eu acho que sem um planejamento as coisas não andam, as coisas não fluem. E eu tenho notado algumas temporadas na gestão da Leila, galera, que falta planejamento. A Leila, ela tem administrado o clube, não digo de uma forma irresponsável, até porque não estamos endividados e nem afogados em dívidas. Mas ela vem administrando o clube sem planejamento desportivo. O financeiro está bem, patrocínio alto, receita alta, venda de jogadores alta, mas desportivamente deixando a desejar. Não tem planejamento. Por isso que muitas coisas no Palmeiras não dá certo, porque falta planejamento. O que é o planejamento? Terminou a temporada, chama o técnico, empresário, diretor financeiro e fala assim, quem vai sair? Fulano, Ciclano, Bertano. Aí você começa a fazer um planejamento para o ano que vai entrar. Quais jogadores desse elenco, quais jogadores desse plantel, Abel, comissão técnica, você não vai mais utilizar. Pega os nomes dos jogadores, é assim que inicia um planejamento. Esses jogadores não vão mais fazer parte do Palmeiras. Chama os empresários e fala, olha, 2025 eles não vão ficar mais no Palmeiras. Vendam eles. Empreste eles. Primeiro você vê a saída. Depois você planeja a entrada. Sair um volante, tem que ter um volante. Isso é um planejamento básico, tá, galera? Simples. Sair um atacante, então entra um atacante. Sair um meia de ligação, então entra um meia. Depois que você vê as saídas, você vê para suprir as ausências. Isso é um planejamento, Leila. Galera, isso é um planejamento. Primeiro as saídas, vê as entradas e fortalece os setores. Não deram tão certo na temporada que passou. No caso 2024, que não ganhamos nada. Depois que você planeja isso, sai um volante, tem que vir um volante. Sai um lateral, tem que vir um lateral. Independente do que aconteça, esses jogadores não fazem parte mesmo dos planos. Por que eu estou falando isso, galera? Honestamente para vocês. Porque uma falta de planejamento faz com que o Rony seja vendido e volte. Vocês já viram isso? Aconteceu no Palmeiras. Faz com que a Tuesta seja emprestado e volte. Então são coisas que não era para acontecer com planejamento. Quando não há, acontecem essas coisas. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque o GE apurou que a Leila não vai trazer um camisa 9. Então a gente provavelmente vai para o Mundial sem o 9. Se chegar no meio do ano vai ser em cima para disputar. Acredito que o Abel não vai colocar, porque a metodologia dele é essa. Brasileiro já vai ter começado por causa do Super Mundial. Paulista vai ter finalizado. Competições iniciarão e não virá um 9. Isso não é falta de planejamento? Há quanto tempo o técnico não pede um 9? Eu não estou aqui defendendo o Abel. Mas tem coisas que a diretoria joga na conta dele. Por isso a falta de planejamento. Endrick saiu, galera. Vocês lembram que o Endrick saiu e foi pro Real Madrid? Quem veio pro lugar do Endrick? Isso é falta de planejamento, galera. Danilo foi pro Nottingham Forest, vocês lembram? Não veio um volante. O Abel teve que botar o Zé de primeiro volante. Isso é falta de planejamento. Vocês entendem o problema que se agrava quando não há um planejamento? Você acarreta problemas para outros setores, para outras situações e compromete uma temporada inteira. Então é sobre isso que eu estou falando. O Palmeiras não tem tido e não está tendo
o básico, que é o planejamento. E a Leila falou, segundo o GE, que não encontrou 9 à altura do que o Palmeiras queria. Como se Dybala jogasse vôlei, Firmino jogasse basquete. Galera, só falando assim, porque jogadores bons tem. O Icardi. Uma falta de planejamento compromete muito no âmbito esportivo. Então o Palmeiras tem que ter esse planejamento, mas o planejamento do Palmeiras não é quando começam as competições, não é quando a gente é eliminado, mas no início do ano. Para isso serve a pré-temporada. Igual o Abel está tendo um planejamento de pôr 2 times para que lá na frente os jogadores não tenham lesão, isso é um planejamento. E o que falta também no Palmeiras? Convicção, que tem a ver com o planejamento. Você planejou as saídas, planejou as entradas, tenha a convicção dos jogadores que você quer no Palmeiras. Quero um atacante de peso, é um atacante de peso. Quero um meia barra volante ou barra de ligação experiente, que dê certo no futebol brasileiro, que seja um cara que saiba fazer o que tem que ser feito com a bola. Então é um meia nessa característica, dessa convicção. Quero um zagueiro experiente, quero um 9 experiente. Convicção é o que falta no Palmeiras. Vou dar alguns exemplos para você, galera, para vocês. Sonhamos com Andréas. A convicção era essa, Andréas. E acordamos com Emiliano Martínez. O que é isso? A diretoria não sabe o que é. Ou é Andréas, que é de peso, é caro, ou Emiliano Martínez, que é barato e não é de peso. Não dá para fazer os dois. Sonhamos com Claudinho. Poderemos acordar com Wanderson, do Internacional. Falta de planejamento sem uma convicção do que você quer. Sonhamos com Vitor Roque. Lembra do Vitor Roque? A cortina de fumaça que a Leila e o Palmeiras fez proposta para fazer para o Barcelona, foi no Betis. Sonhamos com Vitor Roque. E qual a nossa realidade, Thales? Não tem convicção, não sabe o que quer. Parece que está no mercado por estar. Você aí, você consegue pegar um caminho sem convicção de onde você vai chegar? Se você tiver convicção, você vai até o fim do caminho. Se você não tiver, você vai criar alternativas e você vai se perder. Eu acho que é aqui, eu acho que é ali. Você não vai chegar no teu objetivo. E eu vejo que o Palmeiras está assim, sem convicção. Não sabe o que quer. Uma hora que é um jogador de peso, outra hora que é uma jovem promessa. Uma hora que é um atacante consagrado, outra hora que é um reserva do Internacional. Galera, é esse pensamento aí que eu tenho, que se não tiver planejamento e convicção, é muito difícil as coisas darem certo no nosso palestra. Se você concorda com essa opinião, deixe nos comentários. Curta o vídeo, siga a página. Eu espero que dê certo, mas sem planejamento e convicção é muito difícil. Tá bom? Um forte abraço e um ótimo sábado.